Ok. Peço essa gentileza. Ok, doutor. Então, senhora, boa tarde. Qual é o seu nome? Daiane Jesus. A Daiane Jesus Pereira da Silva, correto? Daiane, então, nessa audiência nós apuramos alguns fatos que teriam ocorrido no dia 25 de fevereiro deste ano, fatos esses atribuídos ao senhor Maicon Antônio Sais dos Santos, em relação à senhora Vitória Regina Souza, que é a vítima aqui no processo. A senhora não tem relação com nenhuma dessas partes, né, de parentesco? Ok. Com alguma dessas partes? É parente de alguma delas? Não. Não. A senhora será ouvida como testemunha, nessa condição tem obrigação de dizer a verdade, tudo bem? Por tempo. Obrigado. Boa tarde, Daiane. Tudo bem? Daiane, vou tentar ser o mais objetivo possível para a gente seguir mais breve. A senhora era vizinha do Michael? A senhora foi vizinha dele por quanto tempo? Eu morava na casa, acho que 1 ano. Há 1 ano? 1 ano e pouco. O Michael já morava lá quando a senhora mudou? Tá. Ele estava de mudança? A senhora sabe? Não, eu sei que ele estava em processo de mudança, porque o dono da casa, acho que é parente dele, tio dele, que eu Ela morava. estava com a senhora também. Isso. São casas contíguas, é grupo muro ali? Tá. Então a senhora morava ali fazia 1 ano? 1 ano e pouquinho. Tá. Nesse período de 1 ano, a senhora reparava nas rotinas do Michael? A senhora consegue informar alguma coisa sobre a rotina do Michael para a gente? É que assim, eu saía para trabalhar, porque assim, eu levava minha filha na escola, eu saía todo dia de casa às 6 horas da manhã. Então eu só chegava de noite. Então, o que aconteceu durante o dia lá, a senhora não tinha como saber. A senhora tem uma filha só. Uma filha só, de 2 anos e 4 meses. Depois desses fatos, a senhora mudou de casa? Mudei. Por que a senhora mudou? Porque assim, a janela da minha casa era do quarto para fora do quintal. Então, assim, se alguém abrisse, eu morava eu e minha filha. Entendi. Então, depois do que a senhora começou a ficar com medo lá na região. Tá. Com medo, eu mudei. Aí, eu vou Mas eu moro perto, né? Bora perto, tá? Eu vou perguntar agora para a senhora especificamente da data. Se a senhora se recordar, obviamente, dia 26 da madrugada do dia 26 para o dia 27 de fevereiro desse ano. Era uma quarta para uma quinta-feira. A senhora se recorda se teve alguma movimentação, alguma coisa na casa do Michael que chamou a atenção da senhora nesse dia? Teve uma movimentação de entrada de carro e saindo assim da garagem. Ele não tinha hábito de guardar o carro. Ele não tinha hábito de guardar o carro, ele costumava deixar o carro na via ali na frente do portão. Ele guardava para dentro, ele tinha algum outro veículo? Tinha moto? Tinha moto. A moto ele guardava para dentro e o carro ficava para fora. A garagem lá é meio estreita? É estreitinha, tá. A senhora falou que ouviu um barulho de movimentação de carro, parecia que estava manobrando na garagem? Foi entrando e saindo. Saindo, perfeito. A senhora chegou a olhar pela janela se estava acontecendo alguma coisa ou só ouviu o barulho? Não, só Tá. A senhora lembra mais ou menos o horário dessa movimentação? meia-noite, mais ou menos. Por volta de meia-noite. Tá. A senhora tem ideia se depois disso chegou a ter alguma outra movimentação de carro, alguma coisa? A senhora chegou a ouvir vozes? Não. Só movimentação de carro? Perfeito. A senhora chegou a falar com o seu ex-marido sobre essa situação? Seu ex-companheiro? O que aconteceu? O que a senhora foi procurar o seu ex-companheiro? Não, em casa ele foi na minha casa porque eu tenho a filha com ele. Aí eu falei para ele, barulho, que eu achei estranho. Só falei isso. Tá. A senhora chegou a ficar com receio, pediu para não dormir na sua casa alguns dias, alguma coisa assim? Tá. Dormi na casa da babá da minha filha e dormi na casa dele também. Entendi. A senhora preferiu não voltar para sua casa por alguns dias. Tá. Sim. Isso depois de saber que o Michael tinha relação? Ou foi antes? Não. A senhora foi ouvida antes da gente... É isso que eu quero saber. Foi antes do Michael ser preso ou foi depois disso? Não, que a senhora pediu? Antes dele ser preso. Isso. A senhora já ficou desconfiada? Fiquei com medo. Tá. Sim. A senhora, filha, né? a senhora falou que não tinha muito como falar nada da rotina dele. A senhora sabe ali como é que ele era na vizinhança? O pessoal gostava dele, era tranquilo, era mais quieto? Sim, pelo menos lá do lado da minha casa, ele tranquilo, porque ele sempre estava lá com a mulher dele, né? Tá sempre com a mulher dele. Ele conversava lá com a mulher dele e falava assim. A senhora sabe se nessa data, ou próxima dessa data, se eles já estavam com alguma outra casa pronta para eles morarem, se a mulher estava com ele lá? Não sei. A senhora não sabe dizer? Tá. Porque como eu tinha a rotina de acordar cedo, a senhora chegar só 6 e pouco, 7 horas, então eu escutava mais vozes dele conversando com a mulher dele. Nesse dia, a senhora chegou a ouvir alguma conversa? Não. Quando a senhora ouviu barulho de carro, então ele saindo, tá. A senhora acha que ela não estava lá? Eu acho que ela não estava. Perfeito. Depois desses fatos, a senhora reparou se teve alguma mudança na casa, se o Michael levou um móvel, a senhora chegou a ver se teve uma movimentação para fazer mudança na casa? Não. Só que ele estava com... Acho que ele ia mudar, né? Ele estava com
intenção acho que de mudar. Eu acho que vai mudando. A senhora chegou a reparar se ele chegou a fazer limpeza na casa, Não. limpar alguma coisa? Não chegou a reparar. Tá. A senhora estava na sua casa quando o pessoal da perícia foi lá? A senhora estava na sua casa vizinha do Michael? Não. Quando o pessoal foi, eu acho Quando o pessoal da Polícia Civil e da perícia foi na casa do Michael, a senhora estava na sua eu acho casa? que já tinha mudado. Já tinha mudado? Acho que sim. Tá. Porque eu mudei logo, mudei rápido, assim. Entendi. A senhora lembra quando a senhora mudou? Foi logo depois, assim? Eu tenho aqui, acho que a data. Tá. Mas foi antes dele ser... Antes dele ser preso? Foi antes dele ser Tá, preso. então entre a data dos fatos e ele ser preso, a senhora já quis mudar. Isso foi antes, foi depois. Mas eu acho que foi antes. Foi nesse tempo que Nesse meio tempo aí. acontecendo essas coisas aí, eu mudei. Tá. Existiam outros vizinhos ali? Sim. Paulo Roberto era vizinho de vocês ali? Era? Tá. A senhora chegou a conversar com ele? Se ele tinha ouvido alguma coisa? É porque assim, eu não tinha... Proximidade com os vizinhos? Não, só Então, só de boa tarde. Tinha conversar sem hábito de conversar. Entendi. Tá. Então não sabe se ele ouviu alguma coisa? Não sei. Tá, perfeito. E a gente tinha outros vizinhos também. Tem mais alguma coisa? Tem outra? Pois não. A senhora viu se no dia seguinte o carro do Michael estava estacionado dentro da garagem ou fora da garagem? Eu estava dentro da garagem. Da garagem. A senhora achou estranho? Porque o pai sempre deixava para fora. Achei estranho, né? Achei estranho. Por causa do barulho, né, na verdade. Porque ver mesmo, assim, eu escutei barulho. Porque como a minha parede é com a dele junto, dá para escutar barulho só. A senhora só ouviu barulho de veículo entrando e saindo ou a senhora ouviu outro tipo de barulho? Não, só assim. Movimentação de pessoas? Não, só de veículo entrando e saindo mesmo, parecendo que estava derrubando uma casa. E esse veículo entrando e saindo foi por mais de uma vez? Foi. Foram várias vezes? Teve uma hora que eu achei que estava atrás da minha casa, porque atrás da minha casa tem um espaço, né? Para guardar um carro, tem um espaço. Eu achei que estava lá atrás, eu falei, deve estar atrás aqui de casa, mas eu fiquei na minha, porque só estava eu e minha filha, né? Mas assim, por que a senhora achou que esse barulho estava atrás da sua casa? Por causa do barulho. Uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Aí eu achei estranho, por causa do barulho, e por ser tarde da noite também. Essa movimentação durou quanto tempo? Acho que 5 minutos. 5 minutos. Tentando aí essa aceleração de carro. Tentando guardar o carro, né, na garagem. Guardar. A senhora se lembra se no momento que a senhora começou a ouvir esse barulho, se demorou um tempo e depois a senhora ouviu de novo? Não, eu tipo assim, guardou e acabou. Guardou e Teve mais barulho e parece que a pessoa foi dormir. Chegou a visualizar a moto do Michael também nesse dia? Tinha umas motos, quando eu cheguei do serviço, tinha umas motos paradas, mas eu não sei se a dele estava junto com umas motos. É porque sempre ia rapazes na casa dele, né? Ele tinha frequência de levar rapazes para ficar conversando. Mas não costumava durar até muito tarde. Acho que até umas 10 horas, não. Até umas 10 horas. Obrigada. Doutores, alguma pergunta? Sim. Boa tarde, Daiane, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Arthur, vou fazer algumas perguntas. Daiane, você chegou que horas hoje no fórum? Hoje, 8h30. 8h30. E você ficou em qual local no fórum? Você estava na inteira. A senhora ficou na sala com outras testemunhas? Eu fiquei lá na parte principal lá. E a senhora conversou com as outras testemunhas? Não, fiquei depois só conversei só com os meninos ali um pouquinho. Mas com os meninos que são testemunhas do caso também. Isso. E a gente conhece de vista, né, do bairro. A senhora conversou sobre o caso hoje? Sobre o que vai acontecer? Só quando a gente estava almoçando. Vocês almoçaram juntos? Com quem que a senhora almoçou? O Daniel, com o Marcelo, o Paulo, com a menina também. Doutor, só para esclarecer uma questão aqui de ordem. Se os doutores tivessem... Mas hoje é dia que na audiência regular e o tribunal costuma oferecer almoço para as testemunhas apenas em dia de júri. Nesse dia específico, eu, do meu bolso, paguei o almoço para todos os presentes aqui, tá? Pode continuar. Não, a questão não é nem almoço, Excelência, só doutor, porque aí eles e assim, a violação do artigo 210.
Doutor, não houve violação do artigo. A gente, O oficial de inclusive, justiça tá junto, a gente, doutor. inclusive, certificou que eles não almoçassem perto de onde as partes estavam depondo, doutor. É porque ela E acabou aqui de atrás, onde nós comentar sobre estamos. os fatos. Doutor, mas tem um oficial de justiça lá. O testemunha mencionou que eles estavam conversando sobre a ideia de o que é uma testemunha de acusação, porque na concepção deles como leigos, testemunha de acusação é alguém que vai acusar a pessoa e não alguém que vai testemunhar sobre fatos abstratos, que é o que as pessoas estão falando aqui. Doutor, pode seguir. Tudo bem, peço só que conste em ata, então, que ela disse que conversaram sobre os fatos. A melhor pessoa para esclarecer isso é ela. Pergunto para ela de novo. Só isso. Senão eu posso perguntar para ela aqui de novo. Não, tudo bem, ela mencionou aqui, conversou com as Ela pessoas, conversou. mas não sobre os fatos. Ela falou aqui. Não. Ela disse que conversou sobre os fatos. Não, ela falou que não conversou. Não falou sobre os fatos, doutor. Conversou com os meninos que ela conhece, por isso que ela me São conhecidos que também são testemunha, mas que eles não falaram sobre os fatos. Sobre o almoço, eles almoçaram juntos, pela circunstância que eu expliquei para o senhor. Igual os jurados almoçam juntos e conversam. Perfeito. Então, Daiane, sobre o que vocês conversaram? Oi? Sobre o que você, o A gente Daniel estava e o conversando Natan... assunto aleatório, né? Que no caso, o pai da minha filha, ele também está aí, que é testemunha também. Nós estávamos conversando assuntos aleatórios, não é assunto nada demais. Ah, demais, tá bom. Perfeito, vamos começar. A senhora falou do seu ex, como que era o seu relacionamento com o Daniel? Não entendi? Como que era o seu relacionamento com o seu ex-marido? Eu não tenho muito assunto com ele, mas coisas da minha filha, né? Tá. Você tem algum sentimento por ele ainda? Não. A senhora sabe que ele foi tratado como suspeito também, né? Sim, sim. E como a senhora se sentiu com isso? A gente se sente. Na verdade, eu me senti a pior pessoa do mundo. Quando eu fui prestar. Fui convocada aí, né? Porque a gente não espera essas coisas. Sim. É que a senhora disse também que ficou com medo do Michael. A senhora ficou com medo do Daniel quando soube que ele era suspeito também? Não, porque eu morei com ele, né? Ele não. Entendi. Perfeito. Como era a sua relação com o Michael? Você já chegou a usar o telefone dele Eu não alguma tinha vez para relação fazer com o Michael. ligação? Não tinha relação com o Marco porque eu saía às 6 horas da manhã e chegava em casa tarde. 6 horas da tarde, 7 horas. Então Quando eu fechava minha porta e pronto. Quando a senhora tinha algum problema no celular, a senhora já solicitou ao Michael que prestasse o celular para você fazer ligação? Não? Não. Tá. Você sabe qual era a relação do Daniel com a Vitória? Não sei. Não sabe. Ele era bloqueado por ela. Você sabe qual o motivo disso? Eu não sei. Porque eu já não morava mais com ele, né? Então eu não sei. Tá, perfeito. E a senhora conhecia a Vitória? Conhecer de vista? Só de vista. A senhora Só não de tinha nenhum problema com ela? Não. Amizade? Não. Tá, perfeito. Vamos lá. A casa que a senhora morava, dava para ver a garagem e a entrada da casa do Michael? Só se eu fosse lá na frente da casa dele. Como? Só se eu fosse mais pra frente, assim, pra Então- entrar no portão da casa dele. Porque a minha Então- casa era a primeira, né? Então a senhora tinha que sair da sua casa para ver. Isso, eu tinha que sair da minha casa. Tá, no dia dos fatos, que horas que a senhora chegou na residência? Então, na verdade, eu tenho uma rotina. Eu saio às 6 da manhã e chego por volta de quase 7 horas em casa. 7 horas, tá bom. Você sabe dizer se o Michael estava na casa dele já? Você viu o carro dele ali? Qual dia? No dia dos fatos. No dia 26. Não sei se ele estava. Você não sabe se ele estava na casa dele. Não sei. A senhora disse que ouviu o barulho de carro entrando, agora você disse que não sabe se ele estava na casa dele? Eu vi. Não, ela falou que não sabe na hora que ela chegou, doutor. Se ele estava na casa dele na hora que ela chegou. Tem como eu saber, porque para mim saber eu tinha que ir lá na casa dele. E a minha casa é a primeira, então a entrada primeira é minha casa, depois tinha a dele, depois tinha. É sequência de casa. A senhora saiu de madrugada para ver se era ele entrando e saindo? Eu não. Só morava eu e minha filha, como que eu ia sair? Então, como você sabe que o barulho era proveniente da casa dele? Porque a parede é germinada. Por causa do barulho, então. É, por causa do barulho. Tá, perfeito. Consta que a senhora teria dito, a folha 78, que naquela noite se levantou para lavar o rosto. Isso, senhora a gente estava confirma atacada. Isso Sim. foi por volta de que horas? 11 e pouquinho. Oi? 11 e pouquinho da noite. 11 e pouco.
Minha rinite estava atacada. 11 e pouco. Já estava um barulho, tá bom. E a senhora sempre acorda nessa hora por causa dessa rinite? Se atacar assim, né, para lavar o rosto? Tá, e o que você ouviu, viu naquele momento? Só o barulho de carro, só. Só barulho de carro. Só. Tá bom. Em seu depoimento, consta que a senhora teria dito perceber uma movimentação anormal. Como foi essa movimentação? Foi só carro? Foi barulho de carro, né? Porque é uma coisa que não aconteceu, nunca tinha acontecido, né? Eu achei Michael tem estranho. cachorro? Entendi. Michael tem cachorro? Tem. Houve latido? A senhora não ouviu latido? Não ouvi o Tá latido. bom. Mas ele tem. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. A senhora pode afirmar com certeza que aquela movimentação era de um carro ou de alguma moto? De carro. Era carro. De carro. Tá. Você não saiu para ver a placa. Você viu quem estava dentro do carro? Não, não deu, né? Você só Não tem ouviu. como saber, porque, igual eu falei, a garagem a entrada da casa dele é outra, não é a mesma que a minha. Aí eu tenho uma entrada, ele tem outra. Para mim ver, eu teria que sair da minha casa, abrir a porta, ir lá no portão dele, para mim saber. E você não saiu para ver. Deus me livre. Tá Não. bom. Tá. Quem mais que morava perto ali da região? Na rua? Perto da casa nossa, Isso. só o vizinho, que é o Paulo, que tá aí. Tá, perfeito. E o Paulo tem carro e moto? O Paulo tem moto. Tá, o Paulo tem moto. Ele recebe visitas, o Paulo? Não Ele sei. mora sozinho? Não Ele é meu sabe. vizinho, mas eu não sei. Não. Você não sabe. Tá, perfeito. Mas é bem próximo a sua casa da do Paulo, né? Agora eu mudei, né? Eu não moro mais lá. Sim, 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 sim. Mas é Tá. pertinho. Casas, sequências de casa, né? A senhora ouviu alguma voz feminina? Não. Perfeito. A senhora disse em algum momento que teria ouvido um estrondo proveniente do portão do Michael? Uma explosão. É assim, o barulho de carro, né? Tipo o carro Não, entrando, sim, mas lá do entrando e saindo. portão. Algum estrondo ali do portão, uma batida forte. A senhora ouviu isso ou não? Isso. Mas então não é barulho de carro. Barulho de carro entrando no portão. Não, 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 não. Digo algum estrondo do portão. Portão batendo forte. Parecia que ele tava entrando dentro do. Entrando o portão. Tipo assim, sabe quando a pessoa entra com o portão fechado? Parecendo que quer entrar com tudo? Desse Não. jeito, um barulho, bastante barulho, né? Mas era um barulho do carro ou ele bateu no portão? Não sei, agora eu não sei te falar. Porque foi bastante barulho. Eu achei estranho, porque a movimentação do carro parecia que a pessoa não sabia guardar o carro. Entrando E e você não saindo. sabia de quem era o carro. Você só Não supôs que sei. era o dele. Tá bom. Perfeito. Uhum. Vamos lá. Tudo que a senhora, então, disse na delegacia, a senhora não presenciou. Não. Tá bom. Não sei Consta que a barulho. senhora teria dito, no começo do depoimento em delegacia, que a vizinhança era tranquila e a rotina de Michael sem maiores novidades. Mas, ao Sim. final, falou que Michael tem uma fama que corre pela vizinhança. Que fama é essa? Então, de briga, né? De briga na quadra, essas coisas. De moleque. Coisa de futebol. É coisa de futebol, coisa de moleque, Ele já né? Que ele é chegou a moleque. brigar com o Daniel? Eu acho que sim, na quadra. Daniel é uma pessoa que briga no futebol também? Eu não sei te falar, não. Morou com ele, como não sabe, pô. Pai da filha. Às vezes em futebol, né? Ó. Mas eu não sei, né? Eu acho que em quadra, né? A pessoa, né, fica diferente. Tá, então o Daniel também brigava na quadra. Eu não sei te falar, né? Geralmente, assim, Como que se a você gente brincar sabia na que o quadra, Michael, como que você sabia que o Michael brigava na quadra, então, se você não sabe me dizer se o seu ex-marido, porque que o você pessoal morou comenta, né? O pessoal comenta. e que pessoal é esse? O pessoal que a gente vai conversando, as pessoas falam, a pessoa briga, é briguento na quadra, fica brincando. Entendeu? Então, eu disse e me disse. Coisas que o pessoal fala. Essa má fama dele, então, é um disse-me-disse. A senhora É. não consegue me precisar quem falou, quando Porque falou. pelo menos ele sempre morou lá do lado da minha casa, ele sempre foi tranquilo, no meu ver. Então, ele é uma pessoa tranquila. O meu ver, sim, porque ele ficava na casa dele, eu ficava na minha. Então, tá ótimo. Perfeito. A senhora participou da reconstituição dos fatos? Não, acho que não.
Não? Não. Voltando ali naquele vozerio do dia, você ouviu quantas vozes, mais ou menos, Daiane? E vozes? A doutora Emma não falou pra mim que gosta. Mas eu ouvi o barulho Não? de carro, doutor. Tá, então tá bom. Tá bom. A senhora se mudou em qual dia de lá? Não, eu não sei, eu tenho que olhar aqui no meu celular. Foi bem assim que tava aquele fuzuê, eu mudei, porque eu com a minha filha pequena eu não ia ficar ali. Tá, perfeito. A senhora suspeitou de mais alguém quando soube do desaparecimento da Vitória? A senhora conversou com alguém sobre se desconfiava de outras pessoas? Não. A senhora simplesmente desconfiou do Michael porque ouviu barulho de carro. Na verdade, eu achei estranha aquela movimentação, mas assim, não que tinha sido ele que tinha feito alguma coisa, porque até então eu não escutei nada, né? Só barulho de carro. E quando que a senhora passou a suspeitar do Michael? Ela não suspeitou do Michael, ela mencionou que prestou depoimento sobre o barulho que ela ouviu. Suspeição foi uma conclusão do delegado pelo MP. Tá bom. Perfeito, então. Perfeito, então. Você sabe me dizer se houve entrada de repórteres na casa do Michael? Não sei falar. Tá. Perfeito. No bairro, esse disse-me disse, citaram outros possíveis autores do crime? Pô, se citou, eu não fiquei sabendo. Você chegou a citar algumas outras pessoas, outros suspeitos, às vezes de uma conversa de WhatsApp com algum amigo, alguma amiga? Não. Nunca disse isso. Você suspeitava de alguém do ônibus? Eu fiquei horrorizada com esse caso. Tá, mas a senhora não se lembra ou a senhora não disse que suspeitava de outras pessoas? Não, na verdade, eu não disse, porque né, a gente não sabe, né? Vai ficar falando que não sabe também. A senhora tem uma amiga de apelido Mari? Tem Tá. Você conversava bastante com ela no WhatsApp, né? a Mari, com a Nanda. Você se recorda que você conversou com essa Mari depois Não que lembro. a Vitória desapareceu? A senhora não lembra? Não lembro. Eu sei que eu conversei que a Vitória desapareceu. Tanto quem falou para mim que a Vitória estava desaparecida foi minha ex-cunhada, que ela trabalhava comigo. Tá, você não chegou a falar para a Mari que o autor era o Michael? Não. Tá, então por que a senhora não disse isso e na delegacia a senhora disse que foi o Michael? Eu falei que foi o Michael? No momento não falei que foi o Michael, porque eu não sei. Ah, então tá bom. Então tá bom. O Daniel, vamos lá. A senhora sequer apontou o Michael como possível suspeito na delegacia. Então você não acha que foi o Michael? Ela acha que é relevante. Ela já falou Quando você foi lá na... Ela já falou Então, quando você foi na delegacia, a senhora não suspeitava do Michael? Não. Tá bom. Perfeito. A senhora chegou a comentar para a Mari que o ex-namorado de Vitória era suspeito? Não, porque o pessoal fala que a Vitória tinha um monte de ex-namorado. Não tem como saber, né? Eu não sei. Você sabe me dizer se o Daniel já se envolveu com a irmã de Vitória? Não sei falar. Tá. No dia do seu depoimento, a senhora forneceu o seu aparelho à polícia? Não entendi? No dia do seu depoimento, a senhora forneceu o seu aparelho Sim. à polícia? E Sim. foi voluntário? Você que quis Foi entregar? voluntário. Eles Tá. pediram, eu dei. Uhum. E você contou a senha para eles? Falei. Tá. Algum policial naquele momento tentou desbloquear o celular? Na verdade, eu desbloqueei meu celular para eles mexer, né? Aí meu celular ficou na delegacia há mais de 10 dias. Ah, foi você que desbloqueou e entregou. Isso. Tá bom. Eles não colocaram em nenhum outro local. Se você desbloqueou e você entregou na mão deles. Isso. Tá bom, perfeito. Passei a senha e tudo. Tá. Então a senhora passou com a tela desbloqueada já. Sim. Tá bom. O seu celular já foi devolvido já? Já. Perfeito. Não tenho mais perguntas, Vitor? Quer complementar alguma coisa? Não? Não. Então, acredito que é isso, excelência. Muito obrigado, Dani. Obrigado, viu, pela colaboração. A senhora fez pensada. Obrigado. Eu preciso só de um minutinho para ir no banheiro. Tá? Obrigado. Encerrando a gravação aqui.